Então, vou falar sobre interop entre Reason, ou Camel, e JavaScript. Aqui tenho no título By Reason I mean BuckleScript porque não há interop entre Reason e JavaScript. Aliás, essa frase não faz sentido. Como o Reason é compilado pelo BuckleScript, o que faz sentido é que o interop entre o BuckleScript e o JavaScript, e faz sentido tanto para a Reason como para o Camel. Eu sou o David, trabalho na MemSQL, nosso produto é uma base de dados. E porquê é que isto interessa? Porquê é que o interop entre BuckleScript e JavaScript nos interessa? Interessa porque, ainda há bocado estávamos a ver com aquela aplicação que estávamos há bocado a falar da Express. Se vais fazer uma aplicação que compila para JavaScript, seja back-end ou front-end, chances are que vais usar uma biblioteca feita em JavaScript. Pode ser uma coisa grande como o Express, ou pode ser uma biblioteca pequenita que já existe em JavaScript e não te apetece estar a reescrevê-la. E nesse caso é mais fácil pegares no que já existe, simplesmente a garantir que podes usar essa biblioteca a partir do Reason e não teres que reescrevê-la. E como é que tu fazes isso? Podes usar, por exemplo, o raw operator do Reason, que permite-te inserir código JavaScript solto no meio do teu Reason. Temos o double %raw, que é para declarations, e temos o %raw, que é para expressions. E até podes mesmo guardar o valor de uma expression numa variável do Camel e depois chamá-la como se fosse uma função perfeitamente normal do Camel. O único problema é que isto não é type safe e, portanto, podes ter aqui, como tenho aqui neste exemplo, um runtime type error, que nos prometeram que era impossível ter se escrevesses Reason. Podes dar a volta a isto anotando o código raw que tu escreves, mas isto não é bom o suficiente e podemos melhorar isto com uma coisa mais previsível e mais declarativa. Aí chama-se uma FFI, uma Foreign Function Interface, e é assim o aspecto dela. Isto é o mesmo aspecto e a mesma sintaxe que se usa para declarar FFIs entre o Camel e C, porque quem escreve ao Camel pode integrar com bibliotecas feitas em C e usam a mesma sintaxe e o mesmo sistema, e isso é fixe porque estamos a usar um sistema que já existe há dezenas de anos e que já está mais do que testado. O que é que nós temos aqui? Estamos a redeclarar a função math.squareroot do JavaScript para Reason, declaramos com a keyword external e com um atributo especial, que já vou falar mais sobre ele, e declaramos o tipo da função como float to float. Como se calhar sabem, em JavaScript não há integers, só há numbers, que são floats, portanto sempre que estamos a lidar com JavaScript e com números temos que usar floats. E depois aqui dizemos ao compilador, ao BuckleScript, o que é que ele tem que fazer sempre que eu uso o SQRT. Mas isto é muito mais interessante de ver no código compilado. Portanto, se eu pegar neste código aqui e compilar com o BuckleScript, se calhar o resultado é um bocado inesperado, porque aquela declaração que nós fizemos aqui em cima não está em lado nenhum no output, porque o BuckleScript simplesmente faz inline dos externals em todo o teu código, ou seja, sempre que eu chamar SQRT em Reason, ele substitui com aquilo que eu lhe ensinei para substituir. Pronto. Tal como referi agora ao BSVal para variáveis e funções, há muito mais operadores, dezenas de operadores, para todo o tipo de situações que podem encontrar quando estão a adaptar, fazer interop com JavaScript. Há, por exemplo, o BSNew para criar novas instâncias de objetos, há o bs.obj para criar objetos de JavaScript, etc. Mas isto é muito mais interessante se pegarmos num caso real. Eu vou-vos falar de uma biblioteca que é o Luxon, que é uma biblioteca feita em JavaScript para clientes de JavaScript, uma biblioteca normal de JavaScript, para datetime manipulation. A API deles é muito simples. Este é o exemplo que eles têm no README deles, que cria um objeto datetime, o .local cria um objeto datetime que representa o momento atual na máquina, portanto é como fazer now em SQL ou new datetime em Java, e depois a API é chainable e imutável e pegamos nesse datetime, mudamos a time zone para New York Time Zone, subtraímos uma semana e saltamos para o final do dia, que é às 11h59 que aparece ali em baixo quando chamamos esta função em JavaScript. Pronto, e eu, se quisesse fazer uma aplicação em Reason que usasse esta biblioteca, tinha que criar bindings para isto. Como é que eu faço isso? Vamos começar pelo local, que é a primeira função que nós chamamos aqui.
O local é uma função que não leva argumentos e retorna um objeto do tipo datetime. Eu criei ali o tipo dt, short para datetime, e portanto declaro a função local como uma função que não leva argumentos e devolve datetime. Muito simples. Mas isto não vai funcionar ainda porque faltam aqueles atributos que eu falei há bocado. Falta o bsval porque é uma função, falta o bsmodule porque isto é uma função que faz parte de um módulo à parte, e o bscope porque isto é uma função que é chamada num scope global dentro daquele módulo chamado datetime. E podem ter também reparado que eu tirei daqui o que estava dentro das quotes, porque não é preciso, visto que o local visto que o nome da variável tem o mesmo nome do que a expressão de JavaScript. Mas mais uma vez é interessante olharmos para o que é que vai sair daqui quando eu compilo este fecheiro tal como está. O que o BuckleScript faz é importar a biblioteca Luxon, como um cliente normal de JavaScript faria, e depois, sempre que eu chamo o local, ele substitui com o luxon.datetime.local. Ou seja, mais uma vez faz inline do interop todo em todos os meus fecheiros. Vamos continuar a converter cada uma das 4 funções até podermos replicar este exemplo todo puramente em Reason. A próxima função é o setZone. Esta função é de que tipo? É uma função que recebe como argumentos uma string e é aplicada, portanto é um método, aplicada num objeto do tipo datetime, porque eu chamo setZone no resultado do local. Portanto, é um método aplicado num tipo datetime, recebe uma string e devolve também datetime. E agora eu uso um novo operador que é o bs.send, que permite interop de métodos em JavaScript, ou seja, este setZone é uma função que é um método aplicado numa variável do tipo datetime, por isso é que eu em cima faço bs.send dt, e depois declaro a função de maneira normal como uma função que recebe string e devolve datetime. A única coisa que eu não expliquei ainda é o pipe, porque é que eu não usei simplesmente bs.send e usei bs.send.pipe, porque em OCaml, e isto é muito interessante, o standard é o argumento principal da função ser o último argumento, para podermos fazer currying. E, portanto, quando eu uso bs.send.pipe, o que o BuckleScript faz é declarar uma função cujo tipo é string dt para dt. Ou seja, ele pôs-me o dt ali de cima como último argumento de entrada da função. E isso permite-me fazer chaining com o reverse function operator, que basicamente chama a função à frente do operador com o resultado que vem de trás. E posso fazer este chaining muito bonito e muito semelhante àquilo que fizemos em JavaScript, daí o pipe. Vamos voltar a olhar para o nosso exemplo. Já fizemos o local e o setZone, falta-nos fazer o minus e o endoff. Vamos ver o minus, é interessante, porque se formos ver a documentação do Luxon, o minus pode receber 3 tipos de argumentos diferentes. Pode receber um objeto, que é este caso aqui, em que eu passo um objeto em que digo que quero subtrair uma semana. Posso passar um número, e nesse caso vou subtrair por um número de milissegundos, ou posso passar uma duration, que é uma coisa diferente e que aqui não interessa muito. E portanto, o que eu em Reason tenho que fazer, porque em OCaml não há overloading de variáveis, não posso declarar várias variáveis ou vários métodos com tipos diferentes, tenho que declarar 3 variáveis, todas com nomes diferentes e todas com definições diferentes. E todas têm o mesmo tipo, todas devolvem datetime, mas simplesmente todas recebem coisas diferentes. Alternativamente, podia usar uma coisa especial, que são os Polymorphic Variant Types, em que podemos recriar APIs em que um argumento pode ter tipos diferentes. E isto é mais complexo, porque não é a maneira normal e idiomática de fazer coisas em OCaml, não é comum ter funções em que um argumento pode ser de tipos diferentes, por isso não é uma coisa tão bonita aos olhos, mas até se calhar era a maneira correta de fazer aqui e foi assim que eu fiz quando implementei as bindings para esta biblioteca. Mas, para a talk, vamos simplificar, vamos só implementar
o minus que recebe objetos, e para isso uso o bs.obj, que eu já falei há bocado, que serve para criar objetos. E como é que ele funciona? Eu declaro uma função chamada makeDureObject, que é short para makeDurationObject, que recebe uma determinada lista de argumentos, todas opcionais, e todos labeled, portanto todos os argumentos têm um nome, por isso eu posso enviá-los na ordem que quiser, desde que os defina corretamente. Como defini que era um bs.obj, o que o buckleScript vai fazer é, sempre que eu chamar aquela função, com uma dada lista de argumentos, ele vai-me criar um objeto de JavaScript do tipo DurationObj. Esse tipo, eu declarei-o lá em cima, e é um objeto normal de JavaScript, que tem aqueles fields, que tem aqueles tipos que estão lá em cima. Depois, para a função em si, é muito parecido com o que fizemos há bocado para a outra função, para o setZone. Outra vez, pipe, que é para eu ter o datetime como último argumento da função, e é uma função que recebe um DurationObject e devolve um datetime e que se chama minus. Pronto, é muito simples. O que é que nos falta? Antes de continuarmos, queria só notar que o que nós fizemos agora vai ser chamado como está ali em cima. Eu chamo o minus_obj, que é a função que eu declarei para substituir o minus de JavaScript, e depois passo-lhe o makeDurationObject com os argumentos que eu quiser. E isto fica mesmo feio, mas é possível simplificar usando shadowing, uma técnica um bocadinho mais avançada, em que basicamente não vou explicar como é que se faz, mas que ficaria assim como está aqui em baixo. Portanto, isto pode ficar bonito, dá um bocadinho mais de trabalho. E o que é que nos falta então? Falta-nos só uma função que é o endOfDay, que à partida parece uma função muito simples, porque é uma função que recebe string e devolve datetime. Mas nós podemos fazer aqui um truque engraçado e usar outra vez polymorphic types para fazer constrain daquilo que se pode passar à função. E isto é muito interessante porque vamos garantir que não vai haver erros de eu passar uma string que não fazia sentido ali em runtime. Ou seja, se eu passar uma coisa ali que não seja day, ou week, ou month, ou hour, vamos ter um erro de compilação. Aliás, o nosso código não vai compilar. Ou seja, o que nós fizemos aqui foi, ao criar bindings para uma biblioteca de JavaScript, já melhorámos a biblioteca. Porque os nossos bindings já são mais sólidos e mais seguros do que a biblioteca de JavaScript original. Apesar deste código ir fazer a mesma coisa do que a biblioteca original. Mas, simplesmente, a maneira de usar a biblioteca já é mais segura e já é mais type safe. No final, vamos ter isto. E isto funciona perfeitamente. E a parte engraçada dos bindings é que se agora olharmos para isto, temos uma versão em JavaScript e uma versão em Reason que são muito parecidas. Parte disso tem a ver com a sintaxe de Reason ser tão parecida com a JavaScript, e isto é muito apelativo porque basicamente uma pessoa que nunca tenha programado em Reason, mas já tenha programado em JavaScript, pode aprender a linguagem muito facilmente, mesmo que esteja a usar bindings. Até agora aprendemos como é que pegamos numa biblioteca de JavaScript e a usamos a partir de Reason ou Camel, mas também é possível fazer o contrário. Também é possível escrevermos uma biblioteca em Reason ou Camel, compilá-la com o buckleScript e depois usar essa biblioteca a partir de código JavaScript normal. Hoje aqui nesta talk não vou falar sobre isso, mas já falei sobre isso antes e podem ver a talk que eu dei a Monique sobre isso. E é interessante porque muitas pessoas querem ter parte da aplicação em JavaScript e parte da aplicação em Reason. E ambas têm que saber falar uma com a outra, não pode haver interop só de um lado para o outro porque senão ficamos limitados. E agora vou fazer só uma conclusão rápida daquilo que é importante não esquecer mesmo destes 20 minutos. A primeira coisa mais importante é pensar antes de criar bindings. Em primeiro lugar, já existem muitos bindings para as bibliotecas mais populares, quase todas, React, Express, Redux, etc. E portanto verifica que já não há bindings, não estás a ter trabalho necessário. E depois pensa também se não vale mais a pena escreveres a biblioteca do início em Reason, para teres garantias de tipagem mesmo fortes. Outra coisa interessante é que não precisas de
fazer logo a tua biblioteca 100%, ou os teus bindings 100% tipados e 100% corretos. Por exemplo, se eu tivesse com pressa, não fazia isto, fazia simplesmente string para DT. Não tinha mal nenhum, ia funcionar a mesma. Mas mais tarde poderia pôr isto aqui para ter uma coisa mais segura. Portanto, não é preciso nós estarmos com um monte de cuidados necessários. Depois, outra coisa importante é que os bindings não têm que ser um mapeamento 1 para 1 de bibliotecas JavaScript. Por acaso, aqui na talk não dei nenhum exemplo, mas às vezes faz mais sentido alterar a ordem dos argumentos, alterar a API, alterar a definição da função. Nem sempre faz sentido manter a mesma API do que em JavaScript, às vezes é melhor alterar para ter uma coisa mais idiomática do OCaml. Depois, é possível e devemos escrever testes para os nossos bindings, também vamos ver isso no workshop. As bindings que eu já fiz para algumas bibliotecas e que tenho no meu GitHub têm todas testes, uso o Jest para esses testes e funciona muito bem. Outra coisa importante é que, e que não nos podemos esquecer, é que apesar de estarmos a escrever Reason, o nosso Reason compila para JavaScript. Normalmente, quando nós escrevemos código, em C ou em Java, não olhamos para o output do código compilado, porque não nos interessa para nada olhar para o output do código. No entanto, em Reason é um bocadinho diferente. Convém, de vez em quando, pelo menos, olhar para o código que está a ser gerado. Porque, na verdade, é esse código que vai correr no browser ou no Node, se for back-end. E, portanto, de vez em quando, convém olharmos para o código e percebermos o que está a acontecer. Por exemplo, eu expliquei-vos aquela coisa do inline, mas era perfeitamente possível escrever bindings e não perceber que o código era inline. Só que, depois mais tarde podiam ter uma surpresa se não estivessem à espera disso. Portanto, uma boa recomendação é estar sempre atento àquilo que o BackScript está a gerar. Depois, isto é uma experiência pessoal. Eu aprendi Reason e OCaml a escrever bindings. Quando eu vi Reason e OCaml fiquei muito interessado e quis começar a programar em Reason e OCaml, mas não tinha nenhuma ideia de uma aplicação para fazer em Reason ou OCaml, não tinha um projeto assim para começar. Então comecei a fazer bindings. E os bindings ensinam-nos imenso sobre o type system e foi assim que eu aprendi. É uma excelente maneira de aprender se não tiverem mais nenhum projeto para fazer. Finalmente, antes de mais, quero agradecer o vosso tempo e por terem visto aqui a talk sendo só 4 pessoas. E agora, se quiserem, nós preparamos um workshopzinho que é fazer bindings para o Path, que é um módulo de Node, para manipulação de paths no file system. Por exemplo, isto é uma das funções que eles têm, que é o dirname, que devolve a diretoria de um certo path. E são para aí 10 funções e é mais uma vez é um exercício interessante pensarmos como é que podemos fazer o interop dessas funções para Reason. Se quiserem fazer, mesmo que não queiram fazer aqui, queiram fazer depois, tem o GitHub ali e tem as instruções e eu escrevi testes para todas as funções do path. Ou seja, vocês sabem que os vossos bindings estão a funcionar quando passar os testes todos. Ou seja, podem fazer isto até de forma mais ou menos interativa, que é porreiro. E pronto, é isso, malta. Acabou. Estes slides têm depois para ver esse horário de utilização? Sim, vão ter acesso a eles. Uma pergunta, podes voltar à apresentação? Quando tu metes o tipo de... é isso? Aqui? Quando tu passas dessa variável polimórfica, como é que isso se converte para string? É por causa do bstring? É por causa do bstring e até podes converter para uma coisa que não é esta string. Sim. Ou seja, tu podes fazer aqui backtick our as e depois dentro de quotes outra string e compilar para outra string se quiseres. Ok. Se é bstring isso convertia para inteiro, não é? Sem bstring, sim, é verdade, convertia para inteiro porque... não, tinhas que pôr outro atributo qualquer para isto, acho eu. Porque há um sistema igual destes para inteiros, para basicamente mimicar enums. Obrigado. Mas acho que não era, tinhas de ter outro atributo.